Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso primeiro evangelho do 2021. E feliz ano novo, né? Feliz ano novo, muita paz, muita serenidade, esperança, fé e um ano de realizações, né? E que nós sejamos pessoas melhores para o ano de 2021. Claro, né? A gente precisa ser otimista, né? A gente precisa guardar no nosso íntimo toda uma força de mudança, de transformação. E Jesus está aí para nos ajudar sempre, né, André? É isso É aí. isso aí. Então, pessoal, hoje nós vamos continuar é, os itens, né, que estão contidos no capítulo 4, que trata de ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós já entramos na instrução dos espíritos. Aí nós vamos falar hoje dos limites da encarnação. E o nosso companheiro Wellington vai, então, né, Fazer os comentários. fazer os comentários a respeito da pergunta que está contida nesse subtítulo aqui. E a pergunta é: quais os limites da encarnação? Mas antes, a gente convida você, se você ainda não colocou a sua aguinha para magnetizar, coloca aí do lado, né? Para que depois você possa fazer o uso dela. Se quiser fazer durante também, não tem problema nenhum. Mas se você quiser deixar para fazer depois, ela vai magnetizando pouco a pouco, né? E o Érico agora vai fazer a leitura preparatória, a nossa prece inicial, para a gente dar início ao nosso trabalho. Sim, sim. Vamos trabalhar. Então está aqui que é do Ponte Viva, Emmanuel, Chico Xavier, o médium, e é de número 29, e o título é Sirvamos. Servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 7. Se, se legisias, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminha entre perigosos abismos, cavado por suas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Se julgos semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares, para teu proveito, os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vive entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas,
e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Amigos, esse é um momento de reflexão em que a prece ela é substancial para a nossa aproximação com os amigos espirituais, que em nome de Jesus estão conosco em nosso lar, nos vários ambientes, desde que mantenhamos sempre o nosso pensamento voltado para as coisas boas, na ação do bem, e também para todos aqueles nossos irmãos necessitados de apoio, de alívio do seu sofrimento. Vamos procurar sempre manter a nossa mente saudável, porque o nosso coração vai responder com alegria a todo e qualquer chamamento que alguém chegue até nós, necessitando de luz, de força, de fé, de espiritualização. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Então, vamos lá. Vamos hoje está até uma chuvinha boa, né, André? Tá legal aqui. Vamos lá. Vamos lá. Limites da reencarnação. Da encarnação. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Nós vamos dando paradinhas, né, Wellington, porque a gente tem muita coisa para comentar aqui. Com calma, né? Porque só nisso aqui tem muita coisa que a gente pode falar, né? O que nós observamos aqui? Está falando os limites da encarnação. Quais são esses limites? Então, a explicação que nos é dada é Espírito São Luís, né? É isso? Sim. Ele vai dizendo que existe a questão do perispírito, aliás, do corpo, perispírito e espírito. Então, nós podemos pensar nesse tríplice aspecto. Mas aqui, inicialmente, ele está falando do perispírito. À medida que nós vamos evoluindo, o perispírito também, por consequência, ele também vai se tornando mais diáfano, mais etéreo, porque ele vai se purificando. E ele continua dizendo que nessa medida em que existe essa purificação, nós vamos ter condições de irmos para mundos mais adiantados, porque no mundo mais adiantado existe uma desmaterialização. E aqui, na medida que ele fala do invólucro, né, que é o perispírito, ele também está falando, consequentemente, do corpo. Por que do corpo? Porque o perispírito, ele é o responsável pela produção do corpo. Ele é o modelo biológico organizador. Acho que tem esse nome também, não é? Sim. Então, na medida que ele se purifica, o corpo também vai se purificando. E o que acontece? No mundo superior, as condições de materialidade não são as mesmas que a daqui, porque o espírito já está num processo de adiantamento. O espírito purificando, consequentemente, o corpo também vai se desmaterializando. Ele vai entrando numa condição de sutileza. Ele vai continuar material, mas não nessa materialidade que nós temos aqui. As condições serão outras. Deixa eu ver se fala mais alguma coisa que eu marquei aqui. Ele fala aqui, vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. E aqui ele está falando exatamente do corpo, porque o corpo, na medida que o espírito entra numa condição superior, há essa questão
dessa desmaterialização, ele vai se tornando mais sutil, como eu falei, então vai se confundindo. Fica tão sutil, né, essa limpeza, essa materialização. O gato está me arranhando aqui, sai. Então fala. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, foi interessante você. Desculpa, gente. Foi interessante você falar isso, porque às vezes a gente tem a ideia de que somente o perispírito vai pouco a pouco, né, perdendo aquela condição grosseira e quase se confundindo com o espírito. Aham. Mas o corpo material, ele também vai pouco a pouco, né, sendo revestido de uma matéria mais sutil em razão da condição de elevação do espírito. Isso se faz necessário por quê? Porque quando a gente vai alcançando degraus mais elevados na escala espírita, nós também somos conduzidos a habitar mundos adequados à nossa condição de elevação. E nesses mundos, os aspectos materiais, né, toda a matéria que está ao redor dele, é totalmente diferenciada daquela que nós estamos vivendo. Então, ele deve ser adequado ao corpo, à condição perispiritual daquele espírito que já alcançou uma certa elevação e que já está ali vivendo naquele... E é interessante, né, André? Porque, digamos assim, a gente está aqui na Terra, que tem todas as conjunções para que a gente possa viver dessa forma. Se nós saíssemos daqui de corpo físico e tal, e fôssemos para esse planeta, nós não conseguiríamos viver de jeito nenhum. Não haveria essa condição, porque a gravidade, a atmosfera e todas as outras situações não são as mesmas daqui. E o nosso padrão vibratório está muito aquém daquela condição do padrão vibratório daquele mundo e daqueles espíritos que estão ali. E a nossa desculpa. Seria como se nós, nessa condição atual de espíritos imperfeitos vivendo ainda num planeta de provas e expiações, né, quiséssemos de repente dar um pulinho lá numa esfera dos mundos felizes. Não teríamos essa condição. A densidade física e espiritual não permite, né? Não tem condições. Isso. E se vocês quiserem se aprofundar nesses assuntos, é legal sempre vocês buscarem André Luiz, que tem obras belíssimas que vão tratar desse assunto. Vocês podem buscar também a Gênese, né? Nos orienta bem. Nos orienta bastante. Aí é sempre interessante vocês se aprofundarem. Aqui a gente só dá uma pincelada. Exatamente, um leve esclarecimento, para que vocês só tenham essa orientação. Vamos continuar? Vamos sim. Então tá. Então, o segundo parágrafo, ele vai dizer o seguinte: o próprio perispírito, olha só, aqui a gente já está falando, então, do perispírito. Lá atrás, a gente estava comentando sobre o corpo. Aqui, a gente está tratando do perispírito. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Olha, é interessante aqui, e nós vemos isso, né? As missões que lhes são confiadas, porque está falando aqui em mundos especiais, né? Então vamos colocar assim, Jesus, um espírito puro, ele está num mundo especial. Como é esse mundo, nós não sabemos não, mas são especiais. Tanto que ele está ali, ele, por exemplo, chegar até a Terra foi uma missão de Jesus, na sua condição
de espírito puro. Então, ali ele sai, ele não precisa, ele não tem obrigação mais de reencarnar para passar pelas situações que nós passamos, não é? De adiantamento, de crescimento, de melhoria espiritual, não. Ele sai e vai para uma missão. Ele vem, como Jesus chegou até nós, para que através dos seus ensinamentos, que são de bilhões de anos, ele vai e traz todos esses ensinamentos para que a gente possa realmente, no aprendizado, evoluir. É isso que ele fez aqui com a gente, não é? Por isso que são mundos especiais, onde esses espíritos, eles saem de lá, são eleitos por Deus, não é isso? Para que eles possam vir a outros planetas da mesma, vamos dizer assim, da condição da Terra, né? Que ainda está em processos de crescimento, de provas e expiações, para que a gente, sem eles, aí nós levaríamos muito tempo para evoluir. E aí a gente pensa no seguinte, né, Wélio? A gente acha que nós temos, assim, muito trabalho aqui na Terra, enquanto espíritos imperfeitos, que a gente sofre muito, que a gente tem muita coisa para aprender. Gente, vocês já pensaram num espírito, tá balançando a mesa, num espírito da categoria de Jesus? Já procuraram se colocar um instantezinho na pele dele? Olha o trabalho que um espírito dessa categoria tem. Ele não tem só trabalho com nós que vivemos aqui no orbe terrestre. Ele tem trabalho, tá, com vários orbes. Ele tem a responsabilidade, né, de administrar, de organizar a condição planetária dos espíritos que, dentro desse sistema, irão habitar outros planetas conforme a sua condição evolutiva. Já imaginaram o que é isso? Se nós pensamos que temos muito trabalho aqui, imagine um espírito de natureza crística como Jesus. Andréia, e o que eu posso dizer também é que muitas vezes as pessoas que desconhecem todo esse processo entram numa fase assim, de desespero por desconhecerem que se Jesus ele é o governador desse planeta, de modo algum algo seria de acontecer que o planeta fosse destruído e tal. Jesus não faria algo que viesse a ser destruído depois por nós. Isso não seria permitido, né? Por mais que a gente sofra aqui guerras, inundações, todas essas misérias que acontecem, o nosso processo pode demorar ou ser menos, né, ou diminuir, de acordo com o nosso processo também e a nossa boa vontade de elevação. Isso vai depender de mundo para mundo e do que seus habitantes estão fazendo num processo de propósitos de melhoria. Então vai depender de nós, mas que vai evoluir, vai. Porque Jesus não faria algo para ser destruído, né? E ainda que a vida no sistema solar, no sistema em que nós vivemos, né, se esgotasse, porque tudo tem um começo, um meio e um fim, sabe? Todos os espíritos, toda a criação viva desse sistema certamente seria conduzida a habitar um outro sistema adequado à sua condição. Se nós formos lá na Revista Espírita, Lamennais, São Luís e Santo Agostinho, eu não me recordo qual é a revista, o número da Revista Espírita, o ano, mas eles dizem o quê? Que o sistema solar em que Jesus, né, foi criado, ele já se extinguiu há muito tempo. Daí, então, a gente percebe o quão antigo é um espírito da natureza de Jesus
E quantos degraus nós temos ainda a percorrer para alcançar a sua condição evolutiva? Ou seja, o sistema dele já não existe mais, mas ele existe. Ele habita um planeta, uma esfera, um mundo espiritual adequado à sua condição de pureza de espírito que ele é. Um puro espírito. E é assim que Deus atua com todas as suas criaturas. Exatamente. Não é? Ele não deixa os seus filhos à deriva. Ao desamparo. Ao desamparo. Né? Por isso que a doutrina é legal por isso. Porque ela esclarece. Esclarece. Porque como é que Deus vai fazer um mundo para destruir com ele, destruir as suas criaturas? Que Deus é esse? Não é? Cadê a justiça? Cadê a sua misericórdia? Não é? Então, vamos continuar, Hélio? Continuar. Aqui ainda tem tempo. Já concluiu aqui? O estado de experimento. É isso aí. Já? Então tá. Então vamos lá. Vamos para o próximo. Se considerar, do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de um espírito libertar-se dela, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. E aí, Wellington? Olha, vai falando aqui, mais ou menos o que a gente já falou antes, né? Na questão, se considerando do ponto de vista material, a encarnação, ela, considerando aqui a nossa maneira ainda de viver, que só se limita aos mundos inferiores. É o que está dizendo aqui. Pela nossa condição espiritual, dá a impressão de que só se limita aos mundos inferiores. Mas não é bem assim. Já foi dito antes que, na medida que nós vamos nos purificando, a gente vai se libertando dessa materialidade e vai nos dando condições de que possamos habitar mundos mais elevados. Mas isso tudo aí fala assim, mas é muito difícil. Não, não é difícil, é trabalhoso. Nós somos guiados pelo pensamento. Nós saímos de uma fase de instinto, nós temos a razão, nós temos o livre-arbítrio, então nós temos as escolhas. Então, o teu pensamento vai te dizer o que você vai fazer. E é uma coisa que a gente não presta muita atenção. Até antes de começar o Evangelho, eu estava pensando lá, sozinho, como é que o nosso pensamento é que nos dirige. E a gente cede a uma série de coisas porque não quer pensar melhor. Não é isso? Não quer pensar melhor porque a gente está preso a tantas questões materiais que as coisas sublimadas, nós não investimos nas questões sublimadas. A gente só investe naquilo que é material. Então, o pensamento é que nos conduz para um grau de inferioridade ou de superioridade. Isso a gente pode observar em todas as circunstâncias de nossa vida, no trato com os nossos semelhantes, filho, mulher, amigos, no serviço, seja onde for. A gente ainda não tem um pensamento, vamos dizer assim, reto. A gente ainda não está investindo no pensamento em nosso benefício espiritual e do próximo. Isso a gente pode fazer, só que ainda a ficha não caiu, né, Andréia? E às vezes a gente todo dia está cometendo uma falha ou outra, porque a gente direcionou mal o nosso pensamento. A gente não tem como fugir disso. Você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que você já esgotou o que precisava, né? Só tem um outro parágrafo, né, que falta comentar também, na questão da erraticidade, que a gente já falou aqui uma vez também, sobre essa questão da erraticidade, que é um intervalo entre as encarnações. Quando o espírito desencarna, ele fica no plano espiritual
para aprendizagem com espíritos superiores, enfim, para que ele adquira mais conhecimentos e depois ele reencarne para que aqui ele possa colocar em prática o seu aprendizado. Ah, mas não lembra de nada. Não, ele tem a intuição. Ele tem a intuição do que ele deve fazer para melhor. Mas às vezes ele faz um atalho, né, André? E nesse atalho ele se dá mal. Mas todos nós temos a intuição do que podemos fazer. A gente ainda tem tempo. Eu gostaria, eu estava pensando também, André, antes desse evangelho, que nós temos tudo. O Espiritismo nos coloca a questão da encarnação com muita clareza. E por que que nós ainda, espíritas que sabemos disso, ainda não colocamos em prática de uma maneira adequada? Porque se nós lembrarmos de Nicodemos, quando ele teve um encontro com Jesus, Nicodemos, ele estava ali balançado nessa questão, foi procurar Jesus, e Jesus, obviamente, fez uma observação, mas você não é um sábio, você não tem os livros, por que você está tendo dificuldade de entender? Não diz com essas palavras, né? Se eu te falo das coisas materiais, você não entende, como é que eu vou te falar das coisas espirituais? É porque, já que você não respondeu, eu vou responder. É porque nós ainda carregamos de diversas encarnações, mesmo sendo espíritos, os condicionamentos que nós trazemos para essa. Aí nós temos na teoria, nós temos no estudo, o que, que ocorre quando a gente não se comporta bem numa encarnação. A gente sabe disso tudo. No entanto, ainda estamos presos a essas questões materiais quando a gente deveria, porque a gente tem uma responsabilidade maior, né, André? A gente sabe disso tudo. Sim, e quanto maior o conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Então, já desses até fazendo o nosso evangelho, né? Uhum. Nós estávamos falando a respeito da corrigenda, né? Da Exato. forma como você deve corrigir um irmão ou não. E aí, fazendo uma reflexão mais profunda, a gente compreende o quê? Bom, se você é detentor de um conhecimento, de um esclarecimento maior do que o seu irmão, e você observa que o seu irmão está incorrendo em erro, e que esse erro pode, de alguma forma, né, colocar ele numa situação difícil e todas aquelas pessoas que estão ao seu redor, você deve sim procurar esclarecê-lo e não se omitir, Uhum. né? Ficar se sentindo Invasivo, né? exatamente pelo seguinte, porque quando você se omite, você deixa de fazer um bem e logo você está fazendo um mal. Por que você deixa de fazer um bem e está fazendo um mal? Porque você está perdendo uma oportunidade de auxiliar um irmão e fazer com que ele se esclareça e dar a ele, então, o direito de escolha. Porque a partir do momento que ele não conhece, que ele desconhece as razões, você está oferecendo a ele a oportunidade de, através do seu esclarecimento, de escolher o que ele quer fazer de certo ou de errado. Aí, se ele vai escolher uma coisa ou outra, é com ele, é problema dele. Mas a sua parte, você deve fazer. E por que você deve fazer? Porque se você tem esse conhecimento não foi dado para você à toa. Mas precisa muito tato, né, Andréia? Sim, a gente precisa ter tato, Jogo de cintura. a gente precisa ter cuidado, zelo, carinho, né? Porque às vezes nós lidamos com pessoas extremamente suscetíveis que se melindram à toa, né? E nessa condição de se melindrarem à toa, você precisa saber como você vai conduzir essa conversa. Se você não é capaz de fazer isso, porque você não tenha, talvez, a diplomacia, o tato necessário, converse com outro irmão que saiba fazer isso de forma adequada e procure fazer com que ele, então, auxilie esse outro irmão. Que tenha maior proximidade com ele, né? Exatamente, mas a ideia é sempre que você verifica algo que você pode prestar auxílio, auxiliar e não se omitir. Não se omitir por receio de perder a amizade, por receio de
de se sentir, de magoar a pessoa, por receio de repente, provocar um racho, Ficar inimigo, exatamente, né? um afastamento. Não, procure auxiliar sempre que você precisa. Se você não tem a diplomacia necessária, procure quem tenha. Explique a razão e certamente esse seu companheiro vai te auxiliar nessa questão. Isso me lembrou Raul Teixeira, uma vez numa palestra dele, né? Ele estava falando o seguinte, que muitas vezes nós passamos na rua, vemos uma criança aprontando, fazendo coisas que não devia fazer, e a gente não fala nada, porque a gente pensa, não é meu filho e tal, e se eu falar com ele, ele pode me xingar. Não interessa. Deve falar sim, deve falar, porque você lembra disso, você também já fez isso. Uma vez tinha um rapazinho, e ele com um pedaço de pau batendo numa árvore, eu não entendi porque ele estava batendo numa árvore que devia ter 1,5 m, 2 metros de altura, né, uma árvore de crescimento. Aí eu falei, vem cá, por que você está batendo aí, arrebentando essa árvore? Aí ele ficou olhando assim para mim, ela te fez alguma coisa? Aí isso quebrou ele na hora. Ele poderia ter me xingado, poderia ter, você não tem nada com isso, você não é meu pai, não interessa, eu falei. Graças a Deus ele entendeu que aquela atitude dele era uma coisa absurda, ele não era criancinha não, já era até crescidinho. E aí ele parou, porque às vezes é aquele choque de realidade, você dá mas o que essa árvore te fez? Você está espancando uma árvore de crescimento? Mas o choque Né? de realidade tem que ser feito com cuidado, É o tá, questionamento gente? que a gente tem que fazer. Cuidado, entendeu? Uhum. Porque a gente pode ter do outro lado apenas um amigo ferido, mas pode ter um desconhecido que pode não ver isso com bons olhos e de alguma forma pode promover qualquer tipo de agressão. Mas ele era um garoto, eu sabia que ele não ia me bater, Sim, André. sim, mas Aí falei, é sempre bom né? a gente ter Uhum. esse tipo de cuidado, né? Nós já estamos até desvirtuando o assunto aqui. Mas, enfim, isso veio e quando a gente vem com essas ideias, é importante A gente colocar colocar, isso, né? né? Colocar, né? Porque isso serve também para quando você, de repente, está no trânsito muito nervoso e aí Uhum. alguém te corta e você já esquentado, né? Quer discutir com o Quer outro, duelar, quer né? duelar com o outro. Então Uhum. vamos refletir sobre essas questões, sabe? Se você não está em condições de ter um diálogo Uhum. sereno, tranquilo e que vai produzir alguma coisa boa, vai produzir frutos, benefícios para ambas as partes, é preferível que você silencie e que espere um momento adequado para É. então fazer essas observações ou ter essa conversa, ok? Então Tá nós bom. vamos encerrar. Na próxima semana nós vamos encerrar o nosso capítulo, né? O último tema do nosso Uhum. capítulo. E aí, se vocês quiserem acompanhar e já adiantarem a leitura para poder ficarem assim mais antenados, Dá uma né? olhadinha em casa, Dar né? uma olhadinha em casa. Então, nós vamos lá para o item 25 e 26, que vai tratar da necessidade da encarnação. E aí, tem uma perguntinha que nós vamos responder. A pergunta é: e um castigo? É um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E aí, o que vocês acham? A encarnação é um castigo? Apenas os espíritos culpados é que estão sujeitos a esse tipo de processo? Fica aí a pergunta para vocês, se quiserem, buscarem lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 25, lá na Instrução dos Espíritos, ler, reler, refletir, e depois, quando a gente voltar aqui com Uhum. vocês vão ter a E vai ser a oportunidade. André que vai fazer o comentário. Vocês vão ter a oportunidade, então, de refletir junto conosco. Tá bom? Uhum. Então, queridos, então vamos encerrar. Vamos agradecer a oportunidade das reflexões da noite. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, reiniciando um novo ano, novas provas, novas oportunidades.
E vamos também vibrar, elevar os nossos pensamentos, elevar as nossas orações aos milhares de companheiros que não estão tendo essa oportunidade, que precisaram partir, que deixaram filhos, pais, que deixaram sobrinhos, esposas, esposos, família. Que nós e eles reencontremos nos braços do Mestre Jesus o amparo e o esclarecimento necessário em todos os momentos. Que o Mestre amoroso seja a nossa sustentação. Que nele nos revestimos da sua fortaleza e com coragem seguiremos em frente, a cada dia, rogando a tua misericórdia, rogando a tua bênção, nos preenchendo de coragem em todos os momentos, não apenas para nos manter fortalecidos, mas para também amparar e fortalecer a quem precisa. Porque é servindo que nós executamos a maior ação de amor que o Pai e o nosso irmão e mestre querido nos orientou. Amar. Amar ao próximo como a nós mesmos. Que assim seja. Então, Bom, gente, até a próxima. com fé em Deus, porque eu sei que Ele vai querer. Exatamente. Porque se Ele não quiser que nós estejamos aqui, outras pessoas certamente estarão com vocês. Irão nos substituir, né? Exatamente. Esse trabalho não vai deixar de existir, porque não vai faltar pessoas que façam ele. Beijo grande no coração. Fique na paz. Muita paz. Tchau.